Estava eu na aula de natação com a minha filha, já cheio de frio, porque tinha acabado de entrar há 45 segundos. E quem me conhece sabe que este corpanzil sucumbe rapidamente ao frio, apesar de eles disserem que a água está muito quentinha. Sim, sim, sim. Vocês vão adorar, isto é tudo aquecido. A água está muito quentinha, tudo aquecido. Não, a água não está quentinha. Quentinha é a água no Parque Terra Nostra, em São Miguel. Isso sim é água quentinha, aquela água castanha lá, que saudades, no parque, lá naquele lago central. Isso sim é água quente. Isto é água, na melhor das hipóteses, morninha, não é nem água morna, é água morninha. E de facto uma pessoa fica rapidamente com bastante frio. Tinha também acabado de levar com uma bola na cabeça, né? Uma bola, não uma bola daquelas ocas que encontramos em piscinas de bolas por esses centros comerciais afora, normalmente aquelas piscinas de bola que cheiram a chulé, normalmente acompanhadas por saltitões bastante perigosos, mas sim uma daquelas bolas que fazem parte dos separadores das pistas, aquelas bolas mesmo maciças, pronto. Foi um desses objetos que me acertou na cabeça, por isso estava um ambiente bastante acolhedor e eu decidi submergir um bocadinho. E quando estava debaixo d'água, pensei, mas como é que a Kate Winslet, no Avatar, no The Way of Water, conseguiu aguentar 7 minutos e 15 segundos em apneia? É incrível. Está no Guinness, se vocês forem ao Guinness, está lá este recorde que ultrapassou então o tempo do Tom Cruise no Mission Impossible Rogue Nation, que tinha uns míseros 6 minutos, muito fraquinho, naquela cena do tanque, em que ele vai lá a uma piscina muito profunda, buscar uma pena ou pescar uma chave, ou um cartão de descontos da Primark, já não me lembro, uma coisa qualquer. Tem depois a Rebecca Ferguson, como sempre, de o ir lá buscar, mas de facto isto é uma marca, 7 minutos e 15 segundos, é uma marca incrível. Eu quando o podcast chegar aqui aos 7 minutos e 15 segundos, vou pôr a buzina dos Três Duques, só para nós termos uma ideia do tempo desde que começou até agora, pensarmos que a Kate Winslet esteve sempre debaixo d'água. Ao longo da história do cinema, muitos atores e atrizes tiveram que suster a sua respiração em prol da sétima arte, dependendo, claro, do filme e do tema. Alguns exemplos que aparecem assim em listas recorrentes do género: Esther Williams no Million Dollar Mermaid, o Val Kilmer, por exemplo, no Top Secret. Depois temos a malta do Poseidon, não é? Do barcalhão que vira ao contrário, o Poseidon no original, a Shelley Winters. Depois temos o Kurt Russell no remake. E claro, a nossa amiga Jessica Alba no Into the Blue, aquele filme que ela tem com o Paul Walker, que também passou então bastante tempo debaixo d'água. E por fim, não podemos deixar de mencionar Jar Jar Binks, não é? Que naquela cena no lago, em Naboo, onde os Jedi põem aquela harmonicazinha na boca para respirar, aguentam uns largos minutos, não é? Muito pouca gente reconhece isso. Eu acho que estava na altura, acho que já todos sarámos essas feridas, estava na altura do Jar Jar Binks ter direito a um filme só dele, que isso é uma espécie de noir subaquático, não é? Podia ser nessa cidade, uma espécie de Chinatown, acabava com o Jar Jar, com o pensinho no nariz, e depois alguém dizia, forget it Jar Jar, it's Gunga Town. Acho que era fixe. It's Gunga Town. Aí já com o chapéuzito, tempo a fumar. Isto tem potencial. Outro filme relacionado com esta temática da apneia que eu gostei muito é um documentário chamado The Deepest Breath, um documentário de 2023, até esteve na minha lista de melhores desse ano. E é um documentário muito interessante, funciona quase como um thriller que vai destapando aos poucos um evento que ocorreu. Isto fala de uma profissional de freediving, uma italiana que faz mergulho livre para bater os recordes de profundidade, e o filme é ela a tentar bater o recorde de 100 metros de descer
sem apoio a nada, apenas com as mãos, eles descem por um cabo, mas sem qualquer tipo de mecanismo que os possa ajudar. Aquilo é incrível, são provações brutais ao espírito humano, ao físico, e muito difícil de compreender porque é que as pessoas têm esta vontade e se continuam a sujeitar a estas provas, e o filme vai-se desenrolando sobre ela e a relação que ela teve depois também com outro profissional deste tipo de competições. E o filme é muito, muito interessante, é muito surpreendente e deixa-nos completamente sem respiração, sem fogo mesmo. Tem uma cena inicial brutal dela a fazer estes mergulhos por norma demoravam 3, 4 minutos, é quase um plano de sequência dela a descer quase até ao fim, e recomendo bastante. Depois, passando então para o género dos filmes subaquáticos, acho que é preciso. Eu estive aqui a pesquisar algumas listas e eu acho que há aqui problemas graves no quadro teórico do que é um filme subaquático. Aparecem-me aqui listas onde estão, por exemplo, os Piratas das Caraíbas. Isto não é um filme subaquático, tem algumas partes debaixo d'água, mas depois tem muita parte cá fora, não é? Acho que devíamos tentar, nós, teóricos do cinema subaquático, definir uma percentagem de quanto tempo é que o filme tem que ser debaixo d'água, não é? Quase como aquelas categorias de quanto tempo é que o filme tem que ser falado numa língua estrangeira para ser considerado filme estrangeiro aos Oscars, mas aqui quanto tempo é que a malta tem que estar debaixo d'água para ser um filme subaquático, porque senão é só um filme aquático, não é? Waterworld é só um filme aquático. Ele vai um bocadinho lá abaixo, mas passa-se na água, não é subaquático. Portanto, era importante nós unirmos esforços. Quem estiver interessado que mande mail para tentar então montar aqui um quadro teórico e acabar com esta divisão de escolas que não vale a pena continuar a existir. Filmes subaquáticos que eu gosto e que me recordo: o Deep Blue Sea, um clássico com os tubarões, não é? Na busca por a cura pelo Alzheimer, também esta malta mete sempre em grandes charilhos. Já foi o outro que criou o Planeta dos Macacos, não é? E agora esta malta a criar tubarões super inteligentes. Teve o 2 e o 3, que eu não vi, mas que devem ser ótimos. E vai ter agora o 4, que é o Deep Blue Seattle, que é com uma Seattle subaquática. Não é, mas podia ser. Eu acho que era porreiro. Depois, mais filmes subaquáticos que eu gosto bastante, clássicos de animação: A Procura de Nemo, Pequena Sereia. Mais recentemente, aquele filme com a Kristen Stewart, o Underwater, um filme também uma surpresa enorme, estreou um pouco fora da época, acho que ninguém estava a contar. É um filme com uma atmosfera, com um crescendo incríveis, criaturas também muito bem feitas, com um final belíssimo, e para quem é fã do género, recomendo bastante. Continuando, e porquê é que nós estamos então nesta temática toda Underwater? Porque, desculpa, eu não queria ser bilingue. Porque é que nós estamos nesta temática subaquática? Porque hoje nós trazemos então dois filmes que se passam nas profundezas do oceano. It was an experiment that tampered with nature's most basic laws. It went terribly wrong. It was buried 5 miles down. Now, a crew of undersea miners is about to stumble upon this terrifying secret. Shack to 7, what's going on out there, Williams? My God, are you picking this up? Look at that. Leviathan. Currently with a Russian fleet in the Baltic Sea. Currently it's rusted junk and we're looking at it. What's your air reading? 20 minutes. Do something quick. O primeiro filme que vamos falar hoje é o Leviathan, ou como diria a Netflix, Leviathan. Desculpem. Em português, O Mistério dos Oceanos, um filme de 1989, ano que, como nós já vamos concluir no fim, também não sejam apressados, teve muitas obras de ficção científica subaquática, e esta fala-nos então de um grupo de mineiros que está a explorar o fundo do mar, muito rico em minérios. Já não tenho a certeza de que minério é que eles andavam à procura, se era prata, cobre, já não me lembro. Vocês depois me dirão. Eles estão a explorar então o fundo do mar
e acabam por acidentalmente encontrar um barco abandonado. Trazem alguns pertences para a estação e depois um deles acaba por ser infectado e aparece então uma criatura que vai assimilando as suas vítimas e depois é tentar fugir e é o salve-se quem puder. Este filme tem uma atmosfera incrível, passa-se no fundo do oceano e consegue representar muito bem essa escuridão e depois o contraste daqueles holofotes. Eu adoro estes ambientes assim completamente perdidos, como aqueles filmes que se passam numa lua muito distante, também estes ambientes mineiros em que se sente muito isolamento, em que se sente tudo muito pesado, muito abafado, muito escuro, muito desolado. E o filme representa muito bem isso. Todas as partes, quer no fundo do oceano, quer depois dentro da estação, estão incríveis. Tem um elenco ótimo. Nós temos um caça-fantasmas, temos um bandido sozinho em casa, temos o amigo do Rambo e temos a liderar esta malta, o Robocop, não é? O Peter Weller. E eu agora, ao revê-lo neste filme, é que acho que ele de facto é um ator incrível. Ele tem uma presença, ele não precisa de fazer quase nada, apenas estar ali à mesa. Tem uma pinta e uma à vontade para este tipo e qualquer tipo de filme. Ele é muito bom ator e acho que funciona muito bem neste tipo de papéis de ficção científica e de herói da ação, e foi muito bom revê-lo. O problema de facto é o argumento e a forma e o ritmo como o filme se vai desenrolando, ou seja, isto precisava de uma tensão, precisava de um build-up passo a passo, ou seja, como uma escada, onde nós íamos aos poucos descobrindo a criatura, onde nós íamos aos poucos perdendo elementos da tripulação. Não é isso que acontece. O filme é muito atabalhoado no seu ritmo e no que quer contar, e nós acabamos um bocadinho por perder toda essa tensão e toda essa construção que era necessária para nós irmos aos poucos olhando e descobrindo a criatura, que só é revelada no seu esplendor no final, e mesmo assim de uma maneira muito editada. Eu não percebo bem o que é que aconteceu aqui, qual foi o problema com o filme e porque é que o filme se esconde tanto a criatura, porque deu imenso trabalho. Isto foi trabalho do Stan Winston, então é de facto um pouco inexplicável como é que toda essa parte do body horror e da criatura em si não foi mais explorada, e as cenas de ação sofrem um bocadinho isso, sofrem de uma edição que parece muito condicionada em relação àquilo que eles podiam mostrar, e eu acho que o filme perdeu imenso aí, perde no ritmo, perde nas cenas de ação, e acabamos nós por perder o entusiasmo por toda a aventura. Below the surface of the sea, far, far below, in impenetrable darkness, at unimaginable pressure, no form of life we know could possibly exist. Here, there is only silence. And the crew of Deep Star 6. 6 months at the bottom of the ocean. It's more than I bargained for. They are explorers. Let's bring it aboard and get the hell out of here. What's the matter? You gonna let a few ugly fish scare you? They are invaders. Okay, boys and girls, don't try this at home. O segundo filme deste episódio chama-se Deep Star 6, é um filme também de 1989, em português Terror nas Profundidades. É realizado por Sean S. Cunningham, de Sexta-feira 13. O outro filme tinha sido realizado, eu esqueci-me de dizer, por Jorge P. Cosmatos, do Cobra e do Rambo 2. Este é então também dirigido por um realizador já com algumas provas dadas no género, e o filme fala-nos então de uma equipa de investigadores e de outra malta militar que está então numa base subaquática e que tem como missão montar uma estrutura, uma plataforma de lançamento, uma plataforma nuclear de lançamento de mísseis. Claro, o que é que acontece? Vão lá arrebentar com umas coisas que não deviam,
abrem um buracão para uma caverna subaquática e, obviamente, vem de lá não a Meg, mas outra criatura, uma espécie de artrópode que consegue entrar na estação e começa então a devorar a tripulação um a um, até ficar apenas o casal protagonista. Temos aqui também um herói bastante másculo, anda sempre de boina, tem o peito com um tapete bastante denso de pelos, e é o nosso herói. E pronto, e o filme desenrola-se até apenas se salvarem os dois. Eles têm um romance, ela está grávida, então toda a gente vai morrendo até eles os dois conseguirem então salvar-se e voltar à superfície. O filme, à semelhança do primeiro, do Leviathan, é um filme com um ambiente também incrível, com cenários muito bem construídos, quer toda a parte da estação, todo aquele ambiente metálico, subaquático, as luzes, o escuro lá fora, cá dentro, a parte dos fatos de mergulho que fazem lembrar aqueles escafandros enormes, não é? Como aquele filme do Cuba Gooding Jr. e o Robert De Niro. É uma pena esta questão, porque sempre me perguntam qual é o teu filme favorito com escafandro? Eu só me lembro desse. Sabem qual é? Um filme de guerra, Cuba Gooding Jr., ele vai lá no escafandro. Não estou a ver outros filmes com escafandro. Mas pronto, temos que pensar e fazer uma lista, se calhar, em conjunto. Este é uma cena incrível com um fato de mergulho que faz lembrar assim um escafandro, está a sair da água e é a primeira vez que aparece a criatura e ataca o gajo que está lá dentro, come-o ao meio e pronto. E a partir daí a criatura também está bem feita, apesar de aparecer pouco. Este filme não tem um elenco tão competente como o anterior, tirando o Miguel Ferrer, que é sempre um gosto e que deixa de facto muitas saudades, e que funciona aqui um bocadinho como o antagonista e o vilão no último ato, uma pessoa que entra depois em pânico e que começa a tomar as decisões erradas. O resto do elenco é um bocadinho pobre, deixa um bocadinho a desejar. E é um filme que sofre também dos mesmos problemas do primeiro, ou seja, é um filme que não tem construção, que não respeita os seus próprios tempos para nos irem apresentando e destapando aos poucos uma ameaça, que neste caso seria a criatura, até ao devido payoff. Ou seja, a partir do momento em que a criatura aparece, acaba por ser depois tudo muito atabalhoado e nós acabamos por perder aquele sentido de aventura que precisávamos para nos conseguir ligar ao filme. Ou seja, os cenários, a construção, está tudo lá, a ideia está lá, a premissa é boa, mas depois o que nos apresentam acaba por ser um filme muito apressado, com diálogos às vezes não tão bem construídos, e de facto é uma pena, porque tanto um como o outro podiam ser aqui uma espécie de afilhado subaquático do Alien, e acabam os dois por desperdiçar essa oportunidade. Este ano, como eu vos disse, foi profícuo em filmes deste género, filmes subaquáticos, de ficção científica, estavam a sair que nem pãezinhos quentes, estava tudo maluco. O mais conhecido é o Abismo, não é? Do nosso querido James Cameron. Eu lembro-me a primeira vez que vi o Abismo, que ainda era miúdo, no videoclube, e aquela cena em que ela se mata de propósito para eles conseguirem ir os dois, é uma coisa absolutamente inacreditável, que ainda hoje não há nada assim do género, não é? E quando ela acorda, a próxima és tu. Gosto muito. Nunca vi aquela versão estendida, não sei lá, que tem lá uns vagalhões, não é? Um tsunami, umas ondas, uma coisa um bocado mais parda. Não vi. Depois tivemos The Evil Below, Lords of the Deep, também do mesmo ano, e depois o The Rift, no ano a seguir, em 1990. Ou seja, 6 filmes que representam aqui um pico de produção deste género subaquático que nunca mais foi repetido. Espero que tenham gostado do mergulho e desejo-vos um regresso em segurança à superfície. Não se esqueçam de despressurizar esse corpinho. E vemo-nos na próxima semana, no final da primeira temporada do Cinema de Género. Até lá.
Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.